E aí galera, aqui é a Jill aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é uma sugestão de um inscrito que perguntou como que ele vai saber se a placa de vídeo que ele quer comprar é compatível com o setup atual dele. E a gente já viu mais vezes o pessoal pedindo dicas aí de como é que ele descobre. Eu tenho uma 1050, quero passar para uma 2080, como que eu sei que se eu não vou precisar trocar mais alguma coisa no meu computador? Então, se você não é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e vamos pro vídeo. Bom, como vocês podem ver na minha mesa maravilhosa, linda, perfeita, está uma placa-mãe, porque esse vai ser o primeiro componente que você precisa verificar aí, caso você queira trocar sua placa de vídeo ou caso você queira adicionar mais uma, ou seja, fazer aquele multi-GPU. No caso, a AMD seria o Crossfire X e o SLI nos casos de placas de vídeo da NVIDIA, beleza? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que existe uma diferença entre PCI Express 2.0 e 3.0. E outra coisa que você tem que saber é que alguns dos slots X16 podem ser eletricamente X16 e outros podem ser apenas fisicamente X16. Então, vamos lá. Uma coisa é a versão das vias PCI Express e outra coisa é a quantidade de vias PCI Express. Então, quando a gente pega a nossa placa-mãe, a gente tem o primeiro slot X16, que ele é fisicamente e eletricamente X16. Quando a gente vem aqui atrás do slot, todas as vias aqui estão preenchidas. Se ele fosse apenas fisicamente X16, mas eletricamente X8 ou X4, a quantidade de, vamos botar aqui, a quantidade de soldas seria a metade ou um quarto. Então depende aí se for X4 ou X8. E no caso, todos os slots X16 vai estar completo até o final, todas as vias conectadas. Então quando a gente quiser fazer aí um Crossfire X, você precisa ter o primeiro slot X16, com todas as soldas feitas, e o segundo slot pelo menos X4. Aqui, essa placa aqui a gente não vai ter, mas no caso aí se tivesse mais um slot fisicamente X16, ou seja, a parte da frente da placa-mãe ser grande assim e a parte de trás ao menos X4, e no caso das SLI, a parte da frente aqui ser também X16 e a parte de trás pelo menos X8. Ou seja, essas informações você pode ou ver direto na sua placa-mãe, ver quantas vias estão conectadas, ou você pode olhar as especificações do fabricante da sua placa-mãe. Vamos fazer um resumo então. A gente tem a versão do PCI Express e a quantidade de vias no PCI Express. Toda placa-mãe vai ter pelo menos um slot fisicamente e eletricamente X16. Ou seja, você não precisa se preocupar com a quantidade de vias se você for colocar apenas uma placa de vídeo. Essa preocupação só surge se você for fazer multi-GPU, SLI ou Crossfire X. A versão do PCI Express vai definir a quantidade de banda que você consegue passar aí por esse slot. Quando você tem uma placa de vídeo 3.0 e uma placa-mãe 2.0, isso significa que a placa-mãe vai estar diminuindo a quantidade de banda vinda da placa de vídeo. E vice-versa, se você estiver utilizando uma placa-mãe 3.0 e uma placa de vídeo 2.0, você tem aí mais performance que a sua placa-mãe poderia estar recebendo e não está por causa da sua placa de vídeo. Se você tiver um setup todo com 2.0, eu sugiro você primeiro fazer um upgrade aí na sua placa-mãe, no seu processador e nas suas memórias. Você tem aí um setup mais atual e aí depois você compra uma placa de vídeo novinha que vai ter aí o PCI Express 3.0. Então, vamos passar para o próximo ponto, que é a nossa fonte. Se você tem uma placa de vídeo muito básica, que de repente tem refrigeração passiva, um cooler, e ela não precisa de nenhuma energia extra, talvez a sua fonte não tenha esse suporte. Em algumas situações você comprou um computador aí mais básico, mais simples, você não escolheu os componentes, então talvez a fonte seja uma fonte bem chumbrega, bem simples, não é mesmo? Então, se de repente você tem uma torradeira e você está tentando transformar essa torradeira num PC Gamer, você talvez tenha que verificar aí a sua fonte e tenha uma fonte aí 550, 650, dependendo da quantidade de energia que a sua placa de vídeo aí, a placa de vídeo que você quer comprar, precise. Essas informações de quantidade de pino e tal, tem tudo no site do fabricante sempre, e é importante você ver. A sua placa, ela vai precisar de um conector de 8 pinos, um conector de 6 pinos, 2 conectores de 6 pinos. Essa quantidade de pino você precisa ter na sua fonte. Se a sua fonte já é 550, 650, provavelmente uma placa de vídeo ela já aguenta tranquilo. O que você vai precisar verificar aí é caso se você queira
fazer a utilização de 2 placas de vídeo. Aí a quantidade de energia vai aumentar um pouquinho. E isso tudo, como eu falo, né, sempre tem no site do fabricante. Então a quantidade de pinos de energia para PCI Express precisa ser coerente com a placa de vídeo que você quer. Se a sua fonte só tem energia para HDs e para processador, você vai precisar trocar, comprar uma um pouquinho melhor, aí já voltada realmente pro público gamer, beleza? E por último, mas não menos importante, você precisa verificar se você vai ter espaço no seu gabinete. A gente tem aqui um gabinete que, inclusive, a gente não tem todo o espaço dele sendo usado, né? A gente não tem nenhuma baia de HD na lateral, isso aumenta pra caramba a quantidade de espaço disponível para a instalação dessa placa de vídeo. Eu sempre acho mais bonito e mais tranquilo também de fazer a montagem os gabinetes que não têm essas baias laterais. Claro, né, existem gabinetes grandes o suficiente que podem ter essa baia e ainda ter bastante espaço, mas assim eu acho que fica bem mais clean. Se você quiser saber alguma coisa sobre esse gabinete, tem já review dele nesse canal, então já fica mais fácil. E a montagem desse PC também tem no canal, então se você tem alguma dúvida, dá uma olhadinha que você já consegue talvez tirar algumas das suas dúvidas, e se você ficou com alguma dúvida também, já coloca aqui embaixo. Para fazer a instalação da sua placa de vídeo no seu gabinete, você precisa verificar qual que é a quantidade, né, qual que é o comprimento máximo que o gabinete suporta, no caso aí do comprimento máximo da placa de vídeo, tá? E isso sempre tem no site do fabricante. Eu não sei qual que é o gabinete que você tem, ou o gabinete que você talvez queira comprar junto com a sua placa, se você está montando talvez um setup todo inteiro, né? Então sempre verifica no site do fabricante qual que é o comprimento máximo da placa de vídeo, e aí vai e verifica também no site do fabricante da sua placa de vídeo e vê aí qual que é o comprimento dela, beleza? Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre como escolher, na verdade o vídeo foi mais para saber se a placa de vídeo vai ser suportada pelo meu setup. Mas se vocês ficaram com outra dúvida, se talvez esse vídeo respondeu algumas perguntas e criou outras, coloca aqui embaixo. Se você tem sugestões aí de vídeo, também sejam muito bem-vindas suas sugestões. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!